foi Adonias? A história do ambicioso e traiçoeiro filho de Davi na Bíblia. Nesse estudo bíblico, vamos explorar a história de Adonias em todos os seus detalhes, de acordo com a palavra de Deus, revelando como o príncipe Adonias impactou negativamente a vida de seu pai. Mas antes, já deixa o seu like, se inscreva agora no canal para acompanhar os próximos vídeos. Vamos ver então a história bíblica completa sobre Adonias, com a Bíblia ilustrada, dividida em 7 principais fatos. E fique até o final do vídeo para descobrir como Adonias morreu. Vamos lá? Primeiro, quem foi Adonias na Bíblia? É preciso mencionar que há alguns personagens na história da Bíblia com o nome Adonias. Em 2 Crônicas, capítulo 17, versículos 7 a 9, a Bíblia diz que havia um levita chamado Adonias, um ajudante no ensino da palavra de Deus, no tempo do rei Josafá. O segundo Adonias se encontra em Esdras, capítulo 2, versículo 13. Este era um judeu que selou um pacto no tempo de Esdras. Porém, o Adonias que vamos ver neste estudo bíblico narrado e ilustrado está em 2 Samuel, capítulo 3, versículo 4, onde a Bíblia diz que este Adonias nasceu em Hebrom, foi um dos filhos de Davi com Agite e um irmão problemático do sábio rei Salomão. O príncipe Adonias era muito bonito, sendo o 4º filho de Davi, tinha um caráter indisciplinado e aproveitador. Segundo a palavra de Deus, em 2 Samuel, seus irmãos mais velhos eram Aminon, de Aionã, Absalão, de Maaca e Quileabe, de Abigail. Segundo, o plano astuto de Adonias. Davi, o pai de Adonias, era o rei de Israel, com um governo centrado em Deus. Porém, no livro de 1 Reis, capítulo 1, versículo 6, a palavra de Deus diz que o rei já estava bem de idade e seu filho Adonias quis se aproveitar da situação e com esperteza começou a buscar ocupar o trono de Israel no lugar de seu pai. Adonias era o filho mais velho naquele momento, uma opção lógica na sucessão do rei, mas Deus tinha outros planos. Então, em 1 Crônicas, capítulo 3, versículo 2, a Bíblia diz que a história de Adonias, de forma traiçoeira, arquitetou suceder ao reinado de seu pai Davi, pois Adonias sabia que Salomão era o filho que seu pai iria escolher para ser o próximo rei. Segundo a palavra de Deus, Adonias com ciúmes conspirou a fim de subir ao trono, juntando aliados e como estratégia ofereceu um grande banquete aos príncipes e poderosos do reino para que escolhessem o apoiar. E ao lado de Adonias estavam Joabe, que era comandante do exército israelita, e Abiatar, um sumo sacerdote. Terceiro fato, a rejeição de Adonias. Nem todos em Israel aceitaram as intenções de Adonias. Generais, sacerdotes, os valentes de Davi e outras figuras importantes e influentes na corte israelita rejeitaram Adonias. Adonias teve o cuidado de não convidar seus opositores ao seu banquete, o que fez com que ficassem de fora o profeta Natã, o sacerdote Zadok, o guerreiro Benaia e seu meio-irmão, filho de Batseba, Salomão. Quarto, Adonias falha em sua conspiração. Os planos enganosos do orgulhoso Adonias em tomar o trono fracassaram. A Bíblia diz no livro de 1 Reis, capítulo 1, versículo do 32 ao 40, que o profeta Natã, juntamente com Batseba, a mãe de Salomão, pressionaram o rei Davi para oficializar rapidamente Salomão como o novo rei, antes que Adonias agisse em seu plano maquiavélico. Segundo a palavra de Deus, logo em seguida, o rei Davi deu ordem a Natã, junto com o sacerdote Zadok, o guerreiro Benaia e seus servos, que colocassem Salomão sobre sua mula real e o levassem a Giom, onde seria ungido por Zadok e Natã como o novo rei sobre Israel. Os aliados do rei Davi obedeceram, tendo Salomão sido ungido rei e a sua coroação reconhecida com grande aplauso. Quinto fato, a descoberta de Adonias. No livro de 1 Reis, capítulo 1, versículos 50 a 53, a Bíblia diz que Adonias, quando soube da coroação de seu meio-irmão Salomão, ainda estava reunido com seus apoiadores em seu banquete. Mediante a notícia, os convidados de Adonias o abandonaram. Tendo Adonias ficado com medo do rei Salomão, fugiu e se escondeu junto ao altar
no tabernáculo, na esperança de ali não ser morto, por ali ser um lugar de misericórdia e perdão de Deus. A palavra de Deus, no livro de 1 Reis, do versículo 50 a 52, diz que Adonias agarrou as pontas do altar, dizendo: que o rei Salomão me jure hoje que não me matará a sua espada. Então o rei Salomão disse: se ele provar ser um homem digno, nenhum fio de cabelo dele cairá na terra, mas se nele se achar maldade, morrerá. E então o rei Salomão, seu meio-irmão, garantiu que o ambicioso Adonias fosse leal em seu reino, e assim nada lhe aconteceria, e Adonias pôde ir para sua casa. Sexto, lição sobre a história de Adonias. Na história de Adonias, vemos lições valiosas sobre lealdade, respeito, boa criação dos pais, união familiar e a importância de buscar a sabedoria de Deus em tudo o que fazemos. Adonias e Salomão eram irmãos, mas se tornaram rivais por um trono. Essa rivalidade não só impactou a família real, mas toda a nação de Israel. Ao refletirmos sobre a história de Adonias, vemos a importância de não agirmos de forma impulsiva e buscarmos a sabedoria e a vontade de Deus. Nossas ambições e desejos devem ser de acordo com a vontade do Senhor, permanecendo ao lado daqueles que foram colocados em posições de autoridade por Deus. Percebemos na história de Adonias que nossas ações possuem consequências e que o nosso coração deve estar alinhado com os propósitos do nosso Pai. Agora, como prometido, o sétimo e último fato: como foi a morte de Adonias. Depois que Salomão foi ungido como rei, a Bíblia diz que Adonias desejou se casar com Abisag, uma jovem sunamita que havia cuidado e aquecido Davi durante seus últimos dias. Salomão, dotado de grande sabedoria de Deus, reconheceu a intenção de Adonias, percebendo que o pedido de seu irmão era uma ameaça ao seu governo e um desafio direto à autoridade dele como rei. Pois, embora a palavra de Deus indique que Davi não chegou a ter intimidade com Abisag, mesmo assim, diante do reino de Israel, a jovem era vista como uma de suas concubinas. Isso era um empecilho e um problema, porque caso Adonias casasse com Abisag, isso soaria como uma reivindicação do trono, já que naquele tempo, quando um homem se casava com uma mulher que havia feito parte do harém real, isso fazia com que o trono fosse obtido por quem se casou com uma mulher que já foi do harém da corte. O rei Salomão, quando soube da pretensão do casamento entre Adonias e Abisag, viu que isto implicava em abrir mão de seu reino em favor de seu opositor. Então, o rei Salomão resolveu acabar com qualquer possibilidade de conspiração por parte de Adonias e ordenou que o guerreiro Benaia matasse o príncipe Adonias, encerrando efetivamente a disputa pelo poder entre Salomão e Adonias. O rei Salomão também ordenou que matasse o apoiador de Adonias, o comandante Joabe, e que o sacerdote Abiatar fosse expulso para Anatote, uma das cidades dadas aos filhos de Arão, na tribo de Benjamim. Vemos então que a resposta do rei Salomão à traição de seu ambicioso irmão Adonias foi a sua execução, demonstrando o compromisso de Salomão em proteger a autoridade dada a ele por Deus como rei de Israel. E assim Adonias chega ao fim de sua vida, levando consigo seus planos sem sucesso. Lembremos com essa história as consequências de buscarmos poder e ambição, deixando de lado a orientação de Deus. Sejamos leais e tenhamos discernimento em nossas escolhas. As ambições de Adonias o levaram a se rebelar contra seu pai, seu irmão, o que causou grande desunião familiar e no final não valeu a pena. Busquemos a orientação divina em nossas vidas e que humildemente encontremos a sabedoria de Deus em todos os aspectos para que venhamos trilhar o caminho que nosso Pai traçou para nós, tendo sempre um coração rendido na presença de Deus. Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo.